Bom dia a todos os meus amigos, os meus irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Quero falar um pouco nessa manhã sobre salvação. A palavra de Deus, em Êxodo capítulo 15, versículo 2, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus queridos e amados amigos, meus irmãos, todos que têm visto as minhas lives, as minhas mensagens, tanto no Facebook como também no YouTube. A palavra de Deus, ela realmente traz para o homem vida, traz para o homem um norte para ele seguir. Porque nós não podemos vivermos sem a presença de Deus. Nós não podemos achar que a vida é algo tão insignificante, porque a vida é muito significante, é muito importante. O homem é muito importante para Deus, mas as pessoas às vezes elas acham que não, que Deus não dá mínima para o homem, que o homem é um ser criado aí, de que veio de qualquer... Não, Deus criou o homem. E aqui o Senhor está dizendo em Êxodo capítulo 15, versículo 2, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Então o Senhor, ele foi realmente para o homem, ele foi por salvação. Ele se deu, ele se doou, ele se fez carne, habitou entre nós, entre os homens, com um único propósito: salvar o homem. No capítulo 19 do Evangelho de Lucas, e versículo de número 10, ali está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus queridos e amados, você tem dia após dia, enquanto respira, você tem a oportunidade de conhecer melhor a Deus através da sua palavra. Veja bem, a Bíblia afirma categoricamente em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Não existe abaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens. Você crê em quê? Você crê no que está acreditando? Só existe um capaz de salvar a humanidade: Jesus Cristo. Não existe Pedro, Paulo, Maria, José, Antônio, João, entendeu? Que será capaz de salvar a sua alma. Muitos acreditam em tantas coisas,
né? Eu vejo pessoas acreditarem em tantas coisas, eles constroem tantos altares para deuses inúteis e eles têm dificuldades de crer no Deus vivo de Israel, no Deus que realmente nos criou. Como pode um ser humano ficar tão obcecado por uma idolatria, por algum homem e abandonar o Deus Todo-Poderoso? Isso é muito complicado. Você precisa acordar, você precisa realmente examinar a sua Bíblia, né? Para você não se perder e ser lançado no lago de fogo, na condenação eterna, porque a palavra de Deus nos exorta, o Senhor nos orienta a cada dia. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, 25, a seguir, ali há uma exortação, um aviso, o Senhor mostrando para nós que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, a Bíblia diz que os homens casavam, bebiam, comiam e davam-se em casamento. E Noé avisando, vai vir um dilúvio. E o povo dizia, você ficou louco. É igual hoje, quando você fala da palavra de Deus, quando você orienta os jovens, os adultos, as crianças, eles acham um absurdo alguém ficar gravando mensagens da Bíblia e postando no Instagram, no YouTube, no Facebook, porque isso às vezes o que eu faço aqui ofende algumas pessoas que não querem se preocupar com algo tão importante que é a salvação eterna. Eu estou falando de algo eterno, e se você não aceitar Jesus, se você não se arrepender, se você não abandonar esses ídolos inúteis, essas práticas mundanas, essas coisas que você tem feito, você vai ser condenado ao lago de fogo. Imagina cair num lago de fogo, num poço de fogo e enxofre, e a Bíblia diz que o verme, que é o homem, não morre e o fogo não apaga. Você acha que eu estou querendo causar um terror na sua mente, causar um terror na sua vida? Não, eu estou apenas gastando tempo com o meu Senhor, porque Ele salvou a minha vida, Ele abriu os meus olhos e eu pude contemplar e ver a grandeza da sua salvação. O Senhor foi posto por salvação e você tem rejeitado a Deus, você tem deixado os princípios de Deus de lado e praticando realmente culto a demônios, porque quem acende uma vela no pé de uma imagem, ele está praticando culto aos demônios. Então você precisa acordar para a vida, meu amigo. É tempo de você se arrepender. Você que anda aí com essas coisas de acreditar em Deus de papel, de plástico, de barro, de bronze, de madeira, você corre um sério risco de ser condenado da eternidade. Então abre o teu coração, não se ofende não, seja humilde e abre o teu coração para Deus, porque a Bíblia está dizendo assim, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não tem que se sacrificar, você não precisa pagar para ser salvo, igual muitos pregam por aí, que ladrão, se você não dá dinheiro na igreja, dízimo, você é ladrão, e ladrão não entra no céu. Falsos mestres, hipócritas, mentirosos. Então você precisa abraçar a fé em Cristo, abraçar a palavra, ler a Bíblia, realmente praticar a verdade, e você terá vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você, a tua origem, você é da origem, é originário de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Graça, que significa favor imerecido. Não merecíamos, mas Ele nos amou e nos salvou. Pense nisso, seja humilde,
deixe ser turrão, cabeça dura, não discuta o que você não sabe, procura saber, conhecer, porque quem realmente discute sem conhecimento de causa é burro duas vezes, é ignorante duas vezes. Então é necessário conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Um beijo no teu coração. Eu amo você em Cristo Jesus. Tenha realmente um ótimo final de semana, que o Senhor te proteja, ilumine os olhos do teu coração, a tua mente, para que você veja a realidade da palavra de Deus.